Olá a todos, hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre como resolver essas equações diferenciais ordinárias. Vamos falar especialmente de dois métodos, o método do fator integrante e de equações separáveis. São métodos especiais para equações de ordem 1 e são bem simples de se aplicar. Mas antes de começar a falar sobre resolver equações, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente quer dizer sobre resolver uma equação. E isso nos leva ao teorema de existência e unicidade de soluções. Esse é um teorema clássico que nos garante que existe uma solução. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. O que esse teorema alude é o seguinte. Lembrem que uma equação diferencial de ordem n é uma relação que envolve y, uma hipotética função y de t e suas derivadas até a ordem n, até a enésima derivada. Notem que esta relação ela te fala como relacionar a enésima derivada com as outras. Quer dizer que se você souber as outras derivadas, ou o valor da sua função e fixar um t, você consegue calcular a enésima derivada. Dou um exemplo rapidinho. Por exemplo, se você tiver a equação y' igual a menos 2y mais 5 e souber que y de 1 é igual a 1, você pode plugar esta informação aqui e você conclui que o y' de 1 é igual a menos 2 y de 1 mais 5, que é igual a 3. Portanto, dada uma relação como a de cima, se você tiver a informação de todas as derivadas para baixo, então se você tiver em ordem 3, você precisa do valor da função no ponto, da primeira derivada no ponto e da segunda derivada no ponto. Aqui eu estou escrevendo ponto 0, mas poderia ser qualquer outro ponto. E o que diz o teorema é que, dado esses valores, fixado um ponto A e fixado esses valores, então se o problema te dá esses valores em um ponto fixo, você não só sabe calcular yn desse ponto fixo, mas também você é garantido que existe uma única função y de t, tal que ela satisfaça essas condições no ponto A e ainda mais satisfaz a f em todos os pontos. Voltando no exemplo abaixo, isso significa que se você me der um valor, um instante de tempo, e fixar o valor dessa função nesse instante de tempo, então existe uma única função y de t, e veja, esse y de t é definido em um intervalo maior, não só no instante A, satisfazendo tanto a equação quanto a condição naquele instante de tempo. Para vocês terem um paralelo real, pensem em física determinística, né? Em mecânica clássica, em dinâmica clássica. Em dinâmica clássica, se você souber a velocidade e a posição inicial, a gente descobre a posição em todo o tempo t. Veja que se você tiver velocidade, você está numa equação de ordem 1. Porém, se você estiver relacionado com a lei de Newton, a gente tem uma relação de segunda ordem. Então, se nós soubermos a força total, as forças totais que vão ser aplicadas em nossa partícula, em nosso objeto, a gente ganha uma relação de segunda ordem na posição.
Portanto, sabendo a força, nós ainda precisamos saber a posição inicial e a velocidade inicial. E sabendo essas três informações, a gente consegue também descobrir a posição em todo o tempo t. Aqui a gente está denotando ela por x de t. Veja que isso acontece de verdade, né? Que você depende tanto da velocidade inicial quanto da posição inicial. Por exemplo, um objeto em queda livre, você sabe a força total nele. E mesmo que você tenha dois objetos que comecem na mesma altura, por exemplo, comece na altura da sua mão, se você simplesmente soltar um deles, ou seja, começar com V0 igual a 0, e o outro objeto você lança ele para cima, digamos com uma velocidade 1, eles vão ter um movimento completamente diferente. Não há dúvidas sobre isso, né? Um vai cair direto para o chão, o outro vai subir um pouquinho e depois cair. Então veja como que, mesmo a posição sendo a mesma, a velocidade inicial ainda influencia no movimento. A outra parte do teorema nos garante que a função é única, ou seja, existe só uma função que satisfaz essa equação diferencial e essas condições. A conclusão que chegamos é que não importa como que a gente encontra essa função, se ela satisfizer essa equação diferencial e essas condições, então ela é a solução que a gente está procurando. E essa ideia nos abre caminhos para métodos de solução. Então os métodos de solução que a gente vai ver, eles são simplesmente chutes, são como que macetes, truques, para nós conseguirmos candidatos. Depois que a gente faz com esses candidatos, a gente pluga eles na equação para ver se funciona. Seja lá o que você conseguiu, se aquilo satisfaz a equação e satisfaz o valor inicial fixado, então é uma solução. Por outro lado, é claro que não é todo método que vai servir para todo tipo de equação. Então, é importante para a gente começar a identificar os tipos de equação. E a primeira forma de equação, o primeiro tipo de equação que a gente vai ver e como resolvê-la é o chamada equação separável. Esse é um tipo de equação diferencial ordinária de ordem 1 e ela é caracterizada simplesmente por você conseguir escrever a equação da seguinte forma: dy dt é alguma coisa que só depende de t, dividido por alguma coisa que só depende de y. E como que a gente resolve isso? Esse é exatamente o tipo de equação que a gente estava resolvendo agora há pouquinho na semana passada. Uma gambiarra fácil de se fazer é passar tudo que depende de y para lá e tudo que depende de t para cá. A gente acaba com uma expressão do tipo gy dy igual a f de t dt. Integrando os dois lados, nos devolve algo como gzão de y igual a fzão de t mais c, onde gzão e ft são antiderivadas para as funções gzinho e fzinho. Apesar dessa ser uma forma fácil de lembrar o que fazer, se você não se sentir confortável e achar que está forçando a barra, a gente pode lembrar como nós estávamos justificando esse passo na semana passada. Note que se você passar o gy para o lado esquerdo e considerar uma antiderivada para gzinho, no sentido que dgzão dy é igual a gzinho de y, ou seja, a gente encontra a integral do gzinho em relação ao y. A regra da cadeia vai nos dar
ddt de gzão de y de t é igual a derivada do de fora pelo de dentro vezes a derivada do de dentro. E agora, supondo que y é uma solução para a equação diferencial, a gente usa essa parte aqui para garantir que isso aqui é igual a f de t. Então, qual é a lógica por trás da história? A lógica é a seguinte: o método ele sempre vai funcionar assim. Você manipula a sua equação, supondo que você já está trabalhando com uma solução. E o resultado dessa manipulação é que esta manipulação junto à equação vai trazer restrições para como seria a solução dessa equação. Então, por exemplo, nesta equação de grau 1 que a gente fazia na semana passada, você via que o método dizia que a solução tinha que ter tal comportamento, ou aquele comportamento tinha que ter tal cara. Depois que você tem restrições suficientes, você fica em posição de chutar quem são candidatos para a sua equação. E uma vez que você tem candidatos, tudo que você basta fazer é verificar. Então você pega o seu candidato, deriva, soma, faz tudo que a equação te manda e vê se o lado esquerdo bate com o lado direito. Voltando ao nosso método de equações separáveis, então veja que essa parte aqui foi uma manipulação algébrica e em seguida a gente supõe que a y é uma solução a fim de conseguir uma restrição nela. E a restrição que a gente encontra é que a y, quando y é solução, ou seja, se y' é igual a f de t dividido por g de y, que é a nossa equação, então a derivada temporal do y da nossa solução hipotética composta com a antiderivada do gzinho é igual a f de t. Isso é muito bom, porque a gente pode integrar dos dois lados e concluir que a y composta com a antiderivada do gzinho é simplesmente uma antiderivada da fzinho. Portanto, sempre que você tiver uma situação assim, a sua solução ela vai estar relacionada somente com uma derivada do gzinho, com uma antiderivada do gzinho e uma antiderivada do fzinho. Notem que se você tem uma antiderivada fixa, se você somar mais uma constante, você tem outra antiderivada. Portanto, essa antiderivada aqui, qual das antiderivadas que vai ser fixada pela condição inicial, dada em algum ponto A. Vamos passar para alguns exemplos para fixação. Se olharmos esta equação, a gente vê diretamente que esta realmente é da forma f de t dividido por gy. A única diferença é que aqui a função ela não está exatamente em função de t, mas a gente está chamando a variável de x. Então, ao invés de t, é claro que a gente sempre pode usar x, ou zeux ou s, não importa, e fazer as mesmas contas. O que nós temos que fazer então nessa equação é pegar esse quociente aqui, o termo em y, e passar para o outro lado. E a gente chega na equação 3y² menos 4 vezes dy dt igual a 3x². Daí vocês podem pegar um rascunho aí pertinho de vocês e ver 3y² menos 4. Se a gente quer uma antiderivada disso, uma antiderivada é só integrar isso em relação a dy.
E o integral disso é bem simples, né? 3y², integral disso é y ao cubo, menos 4 dá menos 4y. E a gente precisa simplesmente só uma antiderivada. Só uma função gzão de y. E por que a gente só precisa de uma? Porque a gente simplesmente, tudo que quer fazer é transformar isso daqui na equação ddt de gzão de y igual a 3x². Pois bem, nós temos lá o nosso gzão de y, vamos aplicá-lo. E concluímos que ddt, desculpem, não, ddt é ddx. Não faz diferença, viu? A gente aqui está chamando a variável de x, a gente estava chamando de t. ddx de y ao cubo menos 4y igual a 3x², ou integrando em x dos dois lados, a gente conclui que y ao cubo menos 4y é igual a x ao cubo mais alguma constante, certo? Então isso aqui simplesmente é, nesse caso aqui, nesse momento a gente pega todas as possíveis antiderivadas do lado direito. E essa é agora uma parte chata da matéria, principalmente dessa parte de equações separáveis, que comumente isso daqui é a melhor coisa que a gente consegue fazer. Tá? Essa é uma relação entre os pontos de y e o valor x, mas não é uma função fechada da forma y de x. E nesse caso especificamente, não tem uma forma fácil de isolar o y. E comumente isso nem é necessário, tá? Então, só sabendo essa relação, às vezes a gente já consegue tudo o que a gente quer, todas as informações que a gente quer, tá? Então, fazendo todas as nossas contas, a gente chega a essa conclusão que y ao cubo menos 4y igual a x ao cubo mais alguma constante c. E só para a gente não ficar muito insatisfeito, eu peguei aqui o Wolfram para plotar essa curva. Só para vocês verem que isso realmente é uma solução. Por exemplo, a curva relacionada à constante c igual a 0 é essa daqui. E se você começa a somar constantes positivas, a curva começa a se deformar para a esquerda. Note que quando c começa a ficar muito grande, as soluções ficam autossimilares. O que é um fenômeno muito interessante. O mesmo acontece para constante c negativa. Começando de c igual a 0, a solução passa para baixo e começa a ter comportamentos similares. Agora, se voltarmos lá à figura da constante igual a 0, a gente pode ver com bastante clareza por que não pode ser fácil isolar o y. Note que essa curva não é um gráfico de uma função. Se você quer um gráfico de uma função, você quer que para cada valor de x, você tenha apenas um valor de y. Porém, se você pegar pontos aqui, você tem mais do que um valor de y. Portanto, para você falar que esta curva te dá uma solução, você tem que quebrá-la em partes. Lembrem que o nosso interesse não é exatamente resolver a equação, mas é resolver a equação com algum valor de contorno. Então, por exemplo, se a gente pedir que o y de 0 seja igual a 2, a gente vê que a curvinha aqui de cima, começando daqui e seguindo em diante, de fato te dá uma solução. Ela só tem esse ponto aqui,
que extingue a função. Esse ponto aqui, ele limita o domínio da solução. Então a solução nesse caso não vai ser definida para todos os reais, mas vai ser definida de um certo ponto em seguida. Felizmente, a gente tem como descobrir que ponto é esse. Note que tanto nesse ponto quanto o análogo aqui de baixo, que são os únicos pontos problemáticos. Veja como faz sentido falar que esses são os pontos problemáticos, né? Se a gente começar em qualquer ponto aqui, a gente pode ir seguindo até passar por um deles, né? Se a gente começar qualquer ponto aqui, a gente pode ir seguindo até passar por um deles. Se a gente começar qualquer ponto aqui, a gente pode ir seguindo até passar por um deles. Então, esses pontos problemáticos, eles têm a peculiaridade de ter a derivada vertical. Ou seja, a derivada do y, o y', ele tende a ir para mais ou para menos infinito. Portanto, para identificá-los, basta encontrar esses pontos onde o y' vai para mais e para menos infinito. E a boa notícia é que a gente já tem informação sobre o y'. A gente nem sequer precisa resolver a equação para saber dela. Veja que o y' vai para mais ou para menos infinito quando o denominador vai para zero. E esses pontos aqui são super simples de encontrar, é só isolar o y, a gente ganha 4/3 raiz. Mais ou menos. Então, esse ponto da esquerda é exatamente quando o y atinge raiz de 4/3, e o ponto da direita é simplesmente quando o y atinge menos raiz de 4/3. E esses pontos problemáticos vão aparecer em qualquer uma das soluções. O único motivo de parecer variar um pouquinho a altura é porque a escala no gráfico está mudando, viu? Mas todos esses pontos problemáticos são quando y é igual a mais ou menos raiz de 4/3. Tudo bem? Então é só lembrar que esses pontos problemáticos, essas limitações de domínio, são sempre produzidos quando a derivada tende para mais ou para menos infinito. Tá? A derivada tender para mais ou para menos infinito ainda não necessariamente quer dizer uma assíntota vertical. Notem que a função simplesinha y(x) igual a raiz de x tem uma derivada em zero indo para mais infinito. Se vocês pensarem bem, essas derivadas indo para mais infinito, elas estão muito relacionadas para quando você está tentando isolar uma equação que tem mais do que uma solução. Tá? Então, por exemplo, y² igual a x tem duas soluções, né? Y igual a raiz de x e y igual a menos raiz de x. Daí o x igual a zero é exatamente o ponto que está conectando essas duas soluções. Tá bom? Isso é um comportamento muito comum, ok? Eu estou explicando só para fazer algum sentido para vocês, esse y indo para infinito. Ok? E se vocês pensarem bem, se vocês têm alguma coisa assim, ou seja, para cada x, você tem duas soluções, em algum momento você vai ter que ter alguma coisa se dobrando, certo? Tá bom. E é só isso que acontece, tudo bem? Não quer dizer que o seu experimento químico está explodindo ou, não sei, que vamos ser engolidos por um buraco negro. Ainda não.
A moral da história é que a gente consegue uma relação, a gente consegue escrever alguma coisa legal sobre a função, dada essa equação diferencial, mas nem sempre a gente tem aquele resultado desejado de escrever explicitamente quem é a função y. E isso está tudo bem. Agora, para resolver um problema de valor inicial, nesse caso de separáveis, o que a gente tem que fazer primeiro é resolver a equação e depois usar este valor inicial para descobrir quem é o c. Então, esse valor inicial aqui me diz que a nossa função, a nossa equação, a nossa curva, ela está passando pelo ponto x igual a 1, y, desculpe, x igual a 0, y igual a 1. Tá? Então, quando x é igual a 0, o y é igual a 1. E se ela passa pelo x igual a 0 e y igual a 1, então, pegando a expressão aqui de cima, o c tem que se fazer de forma que, se eu coloco y igual a 1 e x igual a 0, isso tem que ser uma verdade. Então, o lado esquerdo a gente vê que dá menos 3 e o lado direito dá c. Ou seja, para passar por esse ponto aqui, a gente está falando da curva y³ menos 4y igual a x³ menos 3. Voltando lá no Wolfram, a gente fica com esse desenho maravilhoso e a gente nota que o x igual a 0 e y igual a 1 é exatamente esse pontinho aqui. E, portanto, a solução tem que ir desse nosso ponto problemático com y igual a raiz de 4 sobre 3 até o outro ponto problemático lá embaixo, com y igual a menos raiz 4 sobre 3. Para encontrar os x's que satisfazem isso, que x é esse, que x é aquele, você pode substituir y igual a raiz de 4 sobre 3, depois y igual a menos raiz de 4 sobre 3, e solucionar a equação aqui, essa é uma equação de terceiro grau, para o x. É claro que no questionário não estou esperando que vá ter contas tão complicadas assim, tá bom? Mas esta é uma solução. Vamos fazer mais alguns exemplos, só para chegar até esta cara aqui, a fim de fixar mesmo a manipulação algébrica. Outro ponto das equações separáveis é que elas nem sempre vêm naquele formato fechadinho, né? Então, por exemplo, x, y' é igual a esse objeto que está à direita. Isso aí é uma equação separável, não porque ela está naquele formato, mas porque nós podemos colocá-la naquele formato. Então veja que se você passar o x para o lado direito, a gente fica com y' igual a raiz de 1 menos y² dividido por x, que ainda não é exatamente aquilo, mas é quase lá. O importante é que a gente pode passar o que está em y para o lado esquerdo e deixar o que está em x do lado direito. Isso que caracteriza uma equação separável. E lembrando do método, o que a gente quer fazer é encontrar uma g-zona que seja uma antiderivada do que está multiplicando o y', de forma que a gente possa usar ela para encontrar uma relação na solução. Então, integrando 1 sobre raiz de 1 menos y², a gente encontra arcosseno de y. E isso, a princípio, pode parecer algo muito ruim, mas lembrem que a gente quer inverter essa função. E a inversa do arcosseno de y é simplesmente o seno. Vamos passar para cá, que vocês já vai dar para entender um pouquinho melhor. Então, o que a gente conclui é que, usando a manipulação algébrica proposta pelo método,
por essa equação, a gente encontra que o d dx de arcosseno de y é igual a 1 sobre x. Integrando em x os dois lados, a gente conclui que o arcosseno da função y, de qualquer candidato que a gente tenha para solucionar aquela equação diferencial, é igual a ln do módulo de x mais uma constante. Mas se o arcosseno de y é igual a y, o arcosseno de y é igual àquilo, então o y tem que ser igual a seno daquilo. Notem que de cara, esta solução tem problemas com x igual a zero. Portanto, a gente tem que pedir o x diferente de zero aqui. E isso a gente já podia ver lá no começo, que o y' ele tende para mais menos infinito se o x fosse zero. Enfim, para resolver qualquer problema de valor inicial, se é pedido que o nosso y de algum ponto A seja igual a um B, e note que aqui você nunca vai ter uma condição em A igual a zero. Então basta substituir a informação aqui e encontrar quem é o C. Nesse caso aqui você sempre vai encontrar vários Cs, mas não importa o C que você escolha, sempre vai dar a mesma resposta, tá bom? Não precisa se preocupar. Concluindo, a solução desse problema, daquela equação, é essa função aqui, ou essa relação. E se você tiver um problema de valor inicial, você tem que usá-la e encontrar o B. Desculpa, encontrar algum C. Vamos fazer mais uma rapidamente. Novamente, nesse novo exemplo, isto, no final das contas, é uma equação separável, mas a gente tem que separar ela, por assim dizer, né? Então, se a gente passar o segundo termo para o outro lado e dividir, e posteriormente dividir tudo por y², a gente vê que ela tem cara de separável sim. Bem, então, se passar tudo para o outro lado, a gente fica com y' igual a menos y² seno de x, que é simplesmente seno de x dividido por 1 sobre y². Vejam que essa parte aqui, ela não é realmente necessária. Tudo que você precisa é fazer alguma igualdade de forma que tudo que é de y é de um lado e tudo que é de x é de outro. Mas, só para mostrar para vocês que sempre dá para deixar desse formato, eu estou fazendo essa conta. Tudo bem? Bem, então voltando para o importante, se dividir por y², a gente tem 1 sobre y², y' igual a menos seno de x. E o método, ele prediz que a gente encontre uma antiderivada para 1 sobre y² em função de y. Essa aqui é bem mais fácil de fazer, né? Dá 1 sobre y. Portanto, nós temos que ddt de menos 1 sobre y é igual a menos seno de x, ou, equivalentemente, menos 1 sobre y igual a cosseno de x mais c. Multiplicando por y, dividindo por aquilo, a gente consegue isolar o y, e a gente tem y igual a menos 1 sobre cosseno de x mais c. O que é um formato fechado para o y. É o formato mais desejado para a gente resolver as equações, né? Novamente, essa função tem limitações com o domínio, porque quando esse cosseno de x ele dá menos c, isso daqui, o denominador vai para zero, e agora, de fato, você consegue uma assíntota vertical. Esse fenômeno também pode ocorrer
e talvez a gente até tenha um pouco mais de controle sobre ele. O segundo tópico da semana é sobre método do fator integrante. Esse é um tópico, é um método mais direto que funciona para equações diferenciais lineares de ordem 1. Ok? Eu vou acabar esse vídeo agora e no próximo vídeo já explico ele para vocês. Até breve.